O Calejão teve evento do Partido Democrata, né, nos Estados Unidos, em que a Kamala Harris falou e que teve falas emocionantes também de pessoas pretas acusadas de estupro, né, e que, né, mostra muito como é a sociedade norte-americana, estadunidense, né, e mostra muito também, e aqui também, cara, não difere muito não, tá? Vai muito de acordo com a sua cor, do seu CEP e tudo mais. Vamos ver a Kamala falando e depois a gente vê esses negros, essas pessoas pretas que foram falsamente acusadas, tá? E passaram um tempo na cadeia. Também estiveram na campanha da Kamala, que foi um momento muito emocionante. Vamos ver ela falando aqui. Caros americanos, essa eleição não... Calma que vai dar tudo certo. Caros americanos, essa eleição não é apenas a mais importante das nossas vidas, é uma das mais importantes na história da nossa nação. De muitas maneiras, o Donald Trump é um homem que não é sério, mas as consequências de colocá-lo de volta à Casa Branca são seríssimas. Considerem não apenas o caos, a calamidade quando ele estava no cargo, mas também a gravidade do que aconteceu desde que ele perdeu a última eleição. Donald Trump tentou jogar fora os seus votos. Quando ele fracassou, ele mandou uma multidão armada contra o Capitólio, que atacaram, pessoas que atacaram policiais. Quando as pessoas do seu próprio partido pediram para que ele afastasse essas pessoas, ele fez o contrário. Ele piorou a situação. Agora, ele foi considerado culpado de fraude por um júri de pessoas comuns e também foi culpado de cometer abuso sexual. Considerem o que ele pretende fazer se ele tiver poder de novo. Considerem a intenção explícita de libertar extremistas violentos que atacaram os policiais no Capitólio. A intenção explícita de colocar na prisão jornalistas, oponentes políticos e todos que ele vê como inimigo. A intenção explícita de colocar militares contra os nossos cidadãos. Considerem o poder que ele terá, especialmente depois que a Suprema Corte americana decidiu que ele seria imune a acusações criminais. Imaginem Donald Trump sem proteção, sem nenhum limite. E como ele usaria o poder imenso da presidência dos Estados Unidos. Certamente não para melhorar a sua vida, nem para fortalecer a nossa segurança nacional, mas para servir o único cliente ele jamais teve, ele próprio. O Calejão me lembra muito assim o que teríamos com o segundo mandato de Bolsonaro, né? Ele sem limites, né? Com a Suprema Corte a favor, com todos o que ele poderia mexer ali no STF, o poder no Congresso. E a gente vê nos Estados Unidos uma recuperação, né? Desde a saída do Biden, que a gente sempre falava quem vai sair de casa, né? Já que o voto lá não é obrigatório, para votar no Biden, cara.
Porra, eu se fosse estadunidense não iria, cara. Eu vou sair da minha casa, vou fazer um churrasquinho aqui, vou votar no Biden, mano. Sabe? Eu acho que agora, com todas as ressalvas que a gente tem a Kamala, né, que é mais uma candidata ali do imperialista que comete todos os seus erros, é uma luta maior do que essa, né? É o que a gente tem aqui em São Paulo, é o que a gente vem enfrentando há muito tempo. Isso é cansativo, cara. Né? A gente falando ali do vício, do cansaço, da depressão, é cansativo, porque a gente está sempre lutando e está sempre na nossa eleição mais decisiva há muitos e muitos anos, né, Calejão? Mas nos Estados Unidos é uma coisa global que vai afetar o mundo inteiro, né? E as intercomunicações entre a extrema-direita, né, e o mapa ali do geopolítico, a gente tem que torcer para Kamala, né? Não tem outra maneira, não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Não é nem de longe, não é a mesma coisa. Agora, eu já fiz essa análise de forma reiterada. Significa que os Estados Unidos deixarão de ser imperialistas junto à sociedade internacional? Não. Significa que a questão dos povos explorados e aniquilados por genocídios conduzidos diretamente pelos Estados Unidos ou apoiados e financiados pelos Estados Unidos. Isso é uma dimensão, Bezi, que vem desde o federalista, vem desde da segunda, desde Hamilton, James Madison, John Jay, essa gente. Desde a formulação do Destino Manifesto e da presunção falaciosa de que os Estados Unidos são um povo eleito por Deus para conduzir o mundo. Eles funcionam assim. Eles têm essa dimensão imperialista. We are the greatest nation. Cara, eles funcionam assim. Isso não vai mudar se a Kamala Harris for eleita e não mudaria se Jesus Cristo em pessoa fosse eleito para a presidência dos Estados Unidos. Isso dito, né, esse bode retirado da sala, o que é verdade, e as pessoas que fazem essa crítica estão cobertas de razão, existe uma diferença abissal entre a Kamala Harris e o Donald Trump. O Donald Trump hoje é a principal figura política de uma internacional do fascismo. Ele é a principal figura política que anima regimes a se tornarem autocráticos em diferentes partes do mundo. Não é por acaso que, depois da eleição dele em 2016, uma onda reacionária de cariz neofascista varreu o mundo. Isso aconteceu no Brasil, na Argentina, na Polônia, na Hungria vinha acontecendo, mas ganhou outra dimensão depois na Itália, com a Meloni. Enfim, eu poderia dar 300 exemplos. Então, assim, gente, o que está em jogo aqui é que se o Trump for eleito de novo, a gente vai ter outros 10, 15 anos de fortalecimento da extrema-direita no mundo, o que já seria ruim o bastante. No Brasil é um pouco pior ainda, porque o Trump tem um relacionamento direto com a família Bolsonaro. Então, isso significaria que os Bolsonaro voltariam a ter um canal direto com a Casa Branca, com o centro do comando imperial estadunidense no mundo. E que, muito provavelmente, em 2026, se a gente derrotar quem quer que seja o candidato deles nas urnas, eles não vão aceitar. E agora, não sei se vai ter Joe Biden mandando a senhora Laura J. Richardson, que era comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, para fazer reuniãozinha com um golpista mora aqui, né, para dizer, olha, não façam, porque vocês não vão ter o apoio dos Estados Unidos. Com o Trump na presidência, eu tenho dúvidas, Bezi, e eu estou inclinado a acreditar que esse cara daria aval para o bolsonarismo meter um golpe de Estado aqui.
Então é tudo isso que está em jogo, irmão. Por outro lado, quem assistiu à Convenção Nacional dos Democratas ontem viu que, a despeito de toda a hipocrisia e de todo o cinismo e disso não alterar o imperialismo dos Estados Unidos no mundo, é uma proposta política que procura celebrar a diversidade, que procura de muitas maneiras trazer isso. Você não vê, cara. Você não vê uma única figura negra na Convenção Republicana, irmão. Então, assim, ninguém é ingênuo, a gente sabe como esse jogo funciona, a gente sabe que eles tratam representatividade estética e cultural meramente no nível superficial, mas seria um baita avanço nessa direção ter a primeira mulher, uma mulher negra, asiática, comandando os Estados Unidos. Isso enviaria um sinal oposto, antípodo, Bezi, para o restante do mundo. Enviaria um sinal de que o progressismo agora está em alta. Ah, César, mas a Kamala é... Bom, aí já não vou... Aí eu estaria me repetindo se eu tivesse que endereçar esse ponto de novo. Vamos ver então esse trecho aqui, um dos momentos, fala o nosso querido amigo Guga Noblar, um dos momentos emocionantes na Convenção Democrata. 4 homens negros falsamente, acusados de estuprar e espancar uma mulher branca na década de 80, declararam apoio a Kamala Harris. Eram adolescentes e passaram injustamente 13 anos presos. Foi nessa época que Donald Trump pagou um anúncio de $85 mil no New York Times a favor da volta da pena de morte. Vamos ver aqui. Good evening, people. My name is Corey Wise. 35 years ago, my friends and I were in prison for a crime we did not commit. Our youth was stolen from us. Every day, as we walked into courtroom, people screamed at us, threatened us because of Donald Trump. He spent $85,000 on a full-page ad in the New York Times, calling for our execution. We were innocent kids, but we served a total of 41 years in prison. Reverend Al Sharpton stood with us. Now, I'm proud to stand with him today. And listen, as my friend Corey Wise just said, 45 wanted us unalive. He wanted us dead. Today, we are exonerated because the actual perpetrator confessed and DNA proved it. That guy says he still stands by the original guilty verdict. He dismisses the scientific evidence rather than admit he was wrong. He has never changed, and he never will. That man thinks that hate is the animating force in America. It is not. We have the constitutional right to vote. In fact, it is a human right. So let us use it. I want you to walk with us. I want you to march with us. I want you to vote with us. And together, and let me tell you, this is going to be so beautiful. And together on November 5th, we will usher in Kamala Harris and Tim Walz into the White House. America will finally say goodbye to that hateful man. We will say what I have said after 7 long years
on wrongful incarceration. Free at last. Free at last. Free at last. Thank God Almighty, we are free at last. God bless you, and God bless the United States of America. Eu sou muito manteiga derretida, cara. Como funciona, mano. Você vê essa sensação aí? Isso aí que você tá sentindo? Esse choro. Passaram, né? Cara. Esse choro que você tá sentindo é o impacto que isso causa. Agora, você imagina como isso poderia ser transferido, por exemplo, se demonstrando vítimas de estelionato no Brasil, que muito provavelmente foram vítimas do próprio Marçal, você entende? Essa dor aí era disso que eu estava te falando, Bezi. Essa vontade de chorar eu também senti, entende? 41 anos de cadeia, irmão. Os caras, especialmente o Corey Wise, a fala dele gera comoção, porque ele tem uma certa dificuldade de falar, e ele tem uma certa inocência na forma como ele fala, parece uma criança falando, e você vê que o cara teve a própria vida dele destruída. Esse é o tipo isso não é só uma campanha política, entende? Coloque em perspectiva o quão nociva essas pessoas são, mano. Então é isso aí. São maus, cara. Assim, é uma galera muito do mal, assim. A gente tem que trazer... A gente fala, não pode falar de amor, tal. Tem que trazer esse tipo de relato, personalizar, trazer as pessoas que sofreram, que passaram por tudo isso, sabe? Que são pessoas aqui que podiam ser... Tem muito brasileiro que se fudeu assim também, muito preto, muito pobre, muita gente da periferia que se fode todo dia, cara. E você trazendo isso é uma mensagem muito forte mesmo. Assim. Eu não tem como é mais forte do que eu, cara. Assim, quando eu vejo pessoas que sofreram e que foram injustiçadas e que tem um sujeito que queria a pena de morte delas, que pagou para um anúncio do New York Times, você está combatendo com pessoas assim da pior espécie. É o que a gente passa por aqui também em São Paulo, que a gente passou pelo Brasil. Agora você imagina o impacto... Tem a série sobre Olhos que Condenam. Condenam, eu já assisti. É maravilhosa. Maravilhosa, absolutamente maravilhosa. E eu já tinha sentido isso na série, essa vontade de chorar, esse desespero, e principalmente por conta do Corey Wise. O Corey Wise é um cara que causa esse impacto porque ele tem essa questão da inocência, da pureza, e você sente que isso foi tirado dele quando ele era só basicamente uma criança, cara. E o cara puxa 41 anos de cadeia, irmão. Ele teve a vida dele inteira arrebentada. Quantas vidas não foram arrebentadas por figuras como o Marçal, cara? Que enriqueceu com base em atropelar, em tirar a infância, gente passando fome. São essas histórias que precisam ser contadas, Bezi. Não adianta gravar filminho protocolar, porque isso não conecta com a realidade da questão. E quando você conecta a realidade da questão, você toma esse tipo de soco que você tomou aí com a fala do Corey Wise. Hoje eu consegui me controlar com o choro, porque eu chorei vendo Olhos que Condenam. Principalmente toda vez que o Corey Wise fala. Quando ele começou a falar ontem na campanha, eu assisti, eu sinto um nó na garganta. A minha voz embarga. E eu sinto essa dor aí que você tá sentindo. É muito foda, mano. É muito pesado, entendeu? E isso demonstra o poder que contar histórias humanas tem, mano. É isso que tem que ser feito. É isso aí. Eu acho que é uma lição. Eu acho que a campanha da Kamala tá muito bem, cara. Né? Na coisa de transformar o... Você vai votar no Donald Trump, você quer se juntar a esses caras, esses weirdos, essas pessoas estranhas, essas pessoas ignorantes, essas pessoas que fazem o mal, essas pessoas, sabe? É isso, né? Da associação, da humanização. O nosso querido Marco Pedro falou sobre Olhos que Condenam que ele se recusou a assistir, porque viu pessoas brancas falando que era pesado demais. Deve dar vários gatilhos, né? Sim. Porra. Não, é super pesado. O tema é pesado. O tema vai causar essa reação, Bezi, que você teve, mas é fundamental.
O irmão do Marco Pedro, Mário, que foi meu personal por muitos anos de boxe, ele corria de manhã antes de levar a criança para a escola, antes de começar a fazer o personal. Cara, e começou a polícia toda hora a perseguir ele, assim, a ficar colada nele. Por que ele tava correndo? Ele teve que parar de correr na rua. Era um alvo na cabeça, assim. Ele teve que parar, cara. Sabe, isso é muito revoltante, cara. É muito doloroso. É muito doloroso. É sim, cara. É sim.